também é pontualista. Já podemos servir o café? Já tô aqui, ó. Tô a postos aqui, ó. Eu estou com água aqui, ó. Então, aqui com vamos café lá, com esse calor. Hoje São Paulo vai ferver de novo. Já coloquei para gravar. Bom dia a todas e todos. Eu estou com a garrafinha da Undime aqui, o melhor presente que eu já ganhei da Undime. Essa garrafinha é maravilhosa, ela mantém a temperatura da água, eu gosto muito dela. Ela é muito boa, viu? Sim, ela é ótima. Ótima. Bom dia a todas e todos, né? Tem gente chegando ainda. Estamos aqui com a professora Elvira, para mais um encontro hoje para falar sobre as questões de saúde mental, docência e também gestão. Sem muitas delongas, eu já passo a palavra para a professora Elvira, dar continuidade ao nosso encontro. E o pessoal vai chegando, professora. Tudo bem. Bom, então, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui de volta hoje. Enquanto a gente tem um neurônio funcionando, né, gente? Porque nessas alturas do ano não são nem mais dois, agora acho que é um só, né? Mas para trazer aqui uma introdução para a questão da saúde mental, principalmente na escola, né? Eu queria fazer agradecer o convite, então, Dom Jim, sempre um prazer estar aqui com vocês. E aí nós conversamos de fazer esse encontro com saúde mental. Nós estávamos conversando aqui de fazer um segundo no início do ano, porque esse aqui terá só a duração de até as 9 horas, porque eu tenho outro compromisso. Mas, assim, pela importância, né, e pelo vulto que tomou a questão da saúde mental no mundo todo, né, eu acompanho muito, principalmente no mundo ocidental, que a gente tem mais acesso, mas, evidentemente, a pandemia trouxe questões até novas na questão da saúde mental, porque o aumento dos problemas de saúde mental nas várias idades, desde a criança da educação infantil até os adultos, né, até a terceira idade, causados pela pandemia, levantaram questões assim, importantes, né, que estão sendo pesquisado, discutido agora, eu venho acompanhando muito, começam a aparecer as primeiras pesquisas, e as pesquisas numéricas, elas são bem preocupantes, né? O aumento nos diversos países, né? O aumento de casos, né? De depressão, de pânico, né? De pensamentos suicidas, de tentativas de suicídio, principalmente nos jovens, né? Como nos Estados Unidos, por exemplo. Então, nós estamos aí vivendo esse momento, né, de começar a refletir mais profundamente que a pandemia, o isolamento terminou, né, mas as consequências, vamos dizer assim, né, os desdobramentos de nós termos passado um período importante, né, em termos de tempo, em isolamento social, nós estamos vendo agora o que significa, né, essa questão do isolamento social. Evidentemente, no retorno da pandemia, maior parte, né, dos sistemas educacionais ou de escolas se preocuparam bastante com a recuperação de aprendizagem, né, a reorganização, tal. E menos atenção foi dada à questão da socialização do próprio espaço da escola e o que significou, né, primeiro, para os estudantes, mas aqui eu trago essa questão de que nós não podemos falar de saúde mental intergeracional, né, porque quando nós pensamos na escola enquanto um espaço de cultura, em um espaço social em que as gerações interagem, né, é um espaço inventado há mais de 5.000 anos para que as pessoas adultas da espécie, as pessoas com mais experiência, mais conhecimento,
formassem as novas gerações, né? Mas aí tomou um significado muito forte essa questão de formar as novas gerações, não é só alfabetizar, ensinar as áreas de conhecimento, os conhecimentos historicamente acumulados, que é importantíssimo, né? Mas entender que a escola, ela realmente ela é o espaço de formação social, né? Da formação da criança como ser de cultura, daquela cultura em que ela está, não é? E também de aprendizagem de formas de interação social, né? Que é a escola que forma cada vez mais, principalmente nas sociedades urbanas modernas, em que as crianças estão indo cada vez mais tempo, não é isso? E cada vez mais crianças chegando à escola, né? E ficando tempos, né? O Brasil agora está indo para a educação integral, que já é uma questão mais estabelecida em vários países, né? E então tem uma reflexão sobre o espaço escolar que nós temos que fazer, né? E essa reflexão nós não podemos fazer sem recorrer à antropologia, à sociologia, entender isso como espaço social de relações sociais, de formação cultural, né? Por quê? Porque a saúde mental ela não é do domínio do indivíduo, ela é do domínio social, né? Então, até lá na Undime do Paraná, que eles me pediram para falar sobre saúde social e saúde mental e aprendizagem, eu comecei falando, nós não podemos falar de saúde mental e aprendizagem, os alunos, sem falar dos docentes, dos professores, que formam outro grupo, né? Outro subgrupo social dentro da escola, e a gestão, né? Porque a gestão do tempo e do espaço, que são fundamentais para conseguir fazer da escola um espaço de bem-estar, né? É isso aqui que eu queria conversar com vocês hoje. Quer dizer, saúde mental, primeiro, não é uma mente descolada de um corpo, é um corpo, né? Isso é uma interação assim, dialética, digamos, de cérebro e corpo, né? Assim como o cérebro rege, organiza e determina várias coisas, né, na pessoa, inclusive no uso do corpo dela, o corpo, né, os vários órgãos, eles também informam, né, eles têm uma conversa interna, eles também informam o cérebro. Então, essa dicotomia nós não temos mais, né, gente, de mente e corpo, né, e vamos entender que o cérebro é um órgão físico com características específicas e próprias de todo ser humano, não é isso? Que entra em funcionamento segundo a genética, então ele leva 2 anos para entrar todo ele em funcionamento, depois ele passa um processo de maturação, que vai até o início fim da adolescência, o início da idade adulta, mais ou menos 20 e poucos anos, mas o que nós antes entendíamos, que o cérebro tem uma certa autonomia, né, que ele tinha esse desenvolvimento, nós não sabíamos de tantos detalhes, porque nós não tínhamos acesso ao cérebro que vive em funcionamento. Então, essa foi a grande diferença da ciência nos últimos 40 anos, né? E agora, cada vez com maior precisão, porque os equipamentos tecnológicos vão permitindo que se estude, se pesquise, né, funcionamento do cérebro do bebê desde do nascimento, agora com os novos equipamentos não invasivos, né? E desse cérebro aprendendo, esquecendo, né, aprendendo os conhecimentos formais, e o que afeta você fazer capoeira, tocar um instrumento. Quer dizer, hoje nós temos assim uma quantidade enorme de grupos no mundo inteiro, muitos grupos interdisciplinares e internacionais, né? Isso é uma característica da neurociência que não pega tanto no Brasil, mas que vem caracterizando cada vez mais. São pessoas de várias áreas de ciências humanas, das artes, das ciências biológicas, médicas, químicas, filosofia, né? A gente tem equipes aí que trabalham neurocientista com filósofo. Então, nós temos também um momento novo de produção de conhecimento sobre o ser humano, evidentemente, isso vai nos trazendo aqui algumas referências para refletirmos sobre a questão da saúde mental, né? Que nós temos as doenças mentais, que eu não vou falar sobre elas aqui, mas a saúde mental
nós temos que entender que a saúde mental não é a ausência de algum distúrbio mental, não é a ausência vamos dizer, os mais comuns, depressão, não é isso, gente? Que está bem, ansiedade, né? Nós estamos vivendo uma época de muito processo de ansiedade, não é isso? Cada vez mais verificado nas crianças pequenas, a idade de educação infantil, né? Então, o que nós temos é essa compreensão agora de que existe uma linha que nós temos, principalmente nós que estamos na educação, que é exatamente entender que tem que haver uma prevenção para evitar problemas de saúde mental, né? Então, a gente geralmente pensa assim, quando aparece. Na educação vai muito assim, né, gente? Encaminha para cá, encaminha para lá, tá muito comum, encaminha para neuro, fazer com todo tipo de especialista, não é isso? Enquanto que nós temos que pensar qual que é o cerne dessa saúde mental, né? Primeiro, entender que ninguém está bem o tempo todo, né? Então, eu queria conversar com vocês aqui sobre a questão de a saúde mental, né? Nós promovemos a saúde mental se nós buscarmos conscientemente, né, a construção, desenvolvimento de espaços de bem-estar, principalmente dentro da escola. E não é diferente para o mundo de trabalho, né? Por que em muitos lugares estão diminuindo o home office para voltar no presencial, né? E tem pessoas preferindo fazer o presencial, porque o contato humano é fundamental. Esse aqui é o meu primeiro ponto, né? O que nós passamos na pandemia, todos nós, foi uma ruptura muito séria, né, do contato social, né? Imagina nós, adultos, fomos privados, mas nós já tínhamos, né? Já estamos com o cérebro maduro, já funcionando lá a partir aí da segunda, né, do 20 e tantos anos para frente. Então, nós estamos numa situação muito diferente dessas crianças, desses jovens que estavam em processo de socialização, não é isso? De construção da sua própria identidade como ser de cultura. Veja qual foi o impacto da pandemia nos adolescentes. Foi enorme. É realmente a faixa da população que nós estamos tendo mais problemas de saúde mental nos vários países, principalmente nas sociedades capitalistas, né? A gente tem menos informação sobre o mundo oriental, né, que tem outros valores na sociedade, inclusive outras formas de toque, né, de aproximação física. Então, as sociedades, as culturas que nem a nossa, brasileira e italiana, que se apoiam muito no toque, né, no abraço, nos 2 beijinhos no rosto, beijinho aqui, não é isso? Põe a mão no ombro e não sei o quê. Nós, de repente, ficamos privados do contato. Agora, o que significa isso para nós como espécie, né? E aí, né, é importante a gente entender que, como o Vallon colocava lá atrás, e no início do século XX, foi muito refutado, ele dizia que nós éramos uma espécie biologicamente social, ou seja, nós somos destinados a entrar em relação com o outro, pelo menos desde o nascimento, né? Porque nós temos, que a gente fala, nosso cérebro, né, ele tem estruturas que são para ser social, né? Hoje, 100 anos depois, com todo o avanço da neurociência, nós sabemos que isso é completamente verdadeiro, né? Nós temos hoje identificados um cérebro que é chamado cérebro social, né? Que são partes do cérebro que geneticamente já são programadas desde a concepção, desde a da gravidez, ali do crescimento da criança no útero, e nascemos exatamente preparados para entrar em relação com o outro, né? Isso significa que o outro é sempre constitutivo da minha pessoa, né? Então, nós temos nesse cérebro social parte desse, biologicamente falando, quando a gente pega o cérebro, nós temos todo o sistema emocional, né, que tem partes físicas no cérebro, nós temos uma área específica, pequena, que está aqui, que é na parte, né, aqui inferior do cérebro,
que é especializado em perceber rosto humano, essa areazinha que nós, né, com a neurociências localizou e descobriu, ela tem a função de olhar e decifrar e interpretar e se comunicar com o rosto humano. Ela faz isso a vida inteira nossa, ela não tem outra função, ela tem função de se dirigir ao outro rosto, né? E ao dirigir a esse rosto, ela se dirige muito ao olhar, né? Então, o bebê, hoje, nós temos possibilidades tecnológicas de equipamentos que nos permitem ver em segundos, em milésimos de segundo, como é que se dirige o olhar do bebê, esse bebê desde que ele nasce. Então, demora mais ou menos, não mais que 10, 15 minutos, para o bebê recém-nascido rodar esse olhinho para onde ele está e parar no rosto humano, né? Então, nós somos programados para identificar o outro ser, né, que pode ser ali com quem está cuidando, isso vai acontecer com a mãe, não é isso? As pessoas da família que estão próximas. Mas por quê? Porque isso tem uma função de sobrevivência, né? A nossa espécie é uma espécie muito dependente. O primeiro ano de vida é uma dependência muito grande, né, gente? O bebê não tem autonomia nem para evitar de ficar engasgado com o próprio leite que ele toma, não é isso? Se voltar um pouquinho do leite lá, né, ele precisa de alguém que vire a cabeça para ele não sufocar com o próprio leite. Quer dizer, nós somos extremamente dependentes para a sobrevivência do outro, né? Então, não é muita surpresa que a gente descubra agora que nós temos esses equipamentos, né, essas estruturas genéticas para garantir isso. Então, tem essa areazinha que entra em funcionamento na hora que o bebê nasce, né, que é uma área especializada em perceber rosto humano e que nós vamos usar o tempo todo para construir o significado das expressões faciais. E aqui na pandemia começou um problema muito grande, porque nós tampamos, né, gente? Com a máscara, nós tampamos 2/3 praticamente da expressão facial, não foi assim? Né? E ficamos cada vez mais dependente do olhar, né? Porque até a voz, né, ela foi transformada pelo filtro da própria máscara, né? Então, veja quanto que todo mundo teve que usar essa área mais comumente para poder continuar a comunicação humana, que foi, primeiro, afastada, porque a gente não só tinha medo do vírus, né, do Covid, mas quem trazia o Covid? O outro. Né, exatamente esse outro que nós precisamos para sobreviver, né? A gente viveu essa dicotomia, digamos assim, né? Não, e isso tem um peso mental, né? O outro que você quer abraçar, mas também pode ser o outro que te infecte, né? Certo? E a gente viveu com essa ambiguidade o tempo todo. Isso tem um custo químico no cérebro, né? Dentro desse cérebro social, nós temos também o sistema emocional, que o Vallon colocava, que era o sistema que garantia que, ao receber um novo bebê na espécie, um novo ser da espécie, as pessoas que estavam ao redor, de certa maneira, tivesse o ímpeto de cuidar desse bebê, né? Você precisa ter não é isso? A preocupação, a intenção, a intuição de cuidar desse ser que precisa do seu cuidado. E isso é feito pelo sistema emocional, que já está em funcionamento no bebê que nasce e que rege a nossa vida. Hoje nós sabemos, ao contrário do que nós que estudamos, eu fiz psicologia, me formei em 75, naquela época nós imaginamos, o sistema emocional tinha uma concepção muito diferente do que tem hoje. Hoje nós sabemos que a emoção participa de todos os nossos processos de atenção, de aprendizagem, de memória, ela modula a memória. Então, a emoção não é alguma coisa que surge em determinadas situações, mas nós somos seres de emoção, né? Não há separação entre emoção e cognição, aquela coisa que a gente põe em desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, desenvolvimento social, não é isso? A gente fala, pegar o aluno em todos os seus aspectos, e ficava juntando aspectos, né? Social, cognitivo, afetivo, não sei o quê. Hoje nós sabemos que nosso cérebro funciona integradamente, que nós não podemos separar isso, né? Porque a emoção está profundamente presente nos processos, por exemplo,
de aprendizagem dos conhecimentos escolares, as aprendizagens cognitivas específicas daquilo que nós não temos genética. Tem muita coisa que a gente aprende, o bebê começa a engatinhar, não precisa ninguém ensinar, o bebê começa, depois dos 18 meses ou 15 meses, 18 meses mais ou menos, ele começa a fazer traçados e a fazer ponto, né, com a mãozinha, ninguém precisa ensinar, né? O bebê canta, ele faz melodia, assim, né? Nós temos genética para várias coisas, né? E que daí a importância da educação infantil, e essas coisas vão se efetivando ao longo do desenvolvimento, né? Então, hoje nós sabemos que nós somos seres de emoção e seres de cultura. Isso que quer dizer? Quer dizer que o nosso cérebro vem, né, com essa carga genética, tem esse órgão extremamente complexo, que a gente começa a aprender agora sobre ele, né? Nós temos esses bilhões de neurônios, né? Mas como que isso vai se formar em estrutura, né? Vai depender da vida que a gente tem, do lugar que a gente nasce, da língua que fala, se aprende uma língua, se aprende duas, se coloca a gente no chão, se coloca no andador, se coloca, né, no carregador, no sling, né, como é que chama lá, como os indígenas, povos africanos, e agora voltou mais essa coisa de prender o bebê no tórax, né, que está em contato direto, outras culturas colocam a criança atrás, principalmente grupos, né, culturais que vivem da agricultura, costumam carregar o bebê nas costas, né, ter esse contato contínuo, né? Então, hoje nós sabemos que o que determina a formação do nosso mapa neuronal, do nosso cérebro, que é absolutamente individual. Isso aqui é muito importante. Nós todos temos o cérebro, o órgão, né, que é típico da espécie humana, e nós temos as conexões que são feitas e que vão constituir o que a gente chama de mapa neuronal. E não há duas pessoas que têm o mesmo mapa neuronal, nem crianças gêmeas idênticas. Isso já está comprovado, né? Porque nós vamos formando um mapa neuronal em uma continuidade em que uma coisa que eu aprendo influencia a outra. Então, se a gente canta para esse bebê desde a gestação, pelo menos desde a partir do 5º mês, e continua cantando para essa criança, e põe música lá, e depois crianças, por exemplo, que são filhos de músicos, a gente tem muita pesquisa sobre isso, crianças que então ficam ouvindo instrumento musical desde o tempo da gestação, né? Já vão apresentar diferenças no cérebro em relação a outros que não têm, né? E em cima disso que eu vou construindo, certo? Então, nós sabemos que essas ações humanas, né, que usam o sistema emocional como sua fonte, sua base, que são os sistemas expressivos humanos, que são exatamente aqueles que são usados pelos artistas, né? A arte tem como fonte a emoção do artista que, dependendo do que ele for, né, compositor, músico, intérprete, pintor, desenhista, cineasta, fotógrafo, enfim, bailarino, né? Quer dizer, a gente tem inúmeras formas de arte, e aquele escritor, né, que é a literatura e a poesia, a gente precisa entender isso, literatura e poesia são muito específicas como formas de arte, né, e é bem diferente o processo de aprender o sistema da escrita, ser alfabetizado e se apropriar da escrita e consolidar a escrita da educação literária, de trabalhar com a literatura e a poesia, porque a literatura e a poesia têm uma função muito específica no sistema emocional e nas zonas de recompensa do cérebro. Tudo isso se tornou muito importante para nós pensarmos nesse pós-pandemia, né? Então, o que nós temos assim, né? Então, só para terminar, né, o cérebro social, né, nós temos, além dessas duas partes fundamentais, né, muito ativas no cérebro e muito constantes, né? Nós temos o que foi descoberto ali na década de 90, um pouco, que são os neurônios espelho. Esses neurônios espelho que nós não sabemos, a gente sabia que a criança imitava, que a criança pequena imita o outro, não é isso, gente? Que a gente vai, quando a gente vai adulto para uma outra cultura, você não sabe como comer, como fazer, não sei o quê, o que você faz numa outra cultura?
Você para ver como que a pessoa faz para você fazer igual, né? Desde o uso de utensílio, não é isso, gente? Né? Até práticas culturais, aproximação, dá mão, não dá mão, se aproxima, né? A questão até da distância, né? Morei muitos anos nos Estados Unidos, a gente não tem a proximidade física, você não chega perto de uma pessoa americana e fica tão perto como nós ficamos da brasileira, você tem que guardar, eu sempre tinha assim, a gente tem que guardar uma distância de uma régua, eu sempre mais ou menos imaginava isso, porque nós brasileiros temos essa coisa de já ir chegando muito perto, que o outro vai ficando assim, né? Porque são sutilezas, né, da comunicação humana, né? Mas o que a gente pode perceber é que todas as culturas, elas privilegiam, escolhem, mas são sempre formas de interação que são significativas e determinam os comportamentos naquela cultura, né? Agora, esses neurônios espelho, que a gente não sabia que tinha, são neurônios especializados, né? Como a gente tem aquela área especializada em perceber o rosto humano, são neurônios especializados em entender a intenção do outro e reproduzir no nosso cérebro, isso aqui é muito importante, reproduzir no nosso cérebro as partes do cérebro do outro que estão entrando em funcionamento porque ele está fazendo determinada ação, né? Hoje, assim, há muitos neurocientistas que consideram mesmo que os neurônios espelho estão na base da empatia, né? Então, o neurônio espelho faz com que, ao observar, né, eu sempre uso esse mesmo exemplo porque ele é bem simples. Se eu fizer assim com a minha mão, para eu poder fazer isso, eu estou usando áreas do cérebro, da parte do tato, do movimento, do ritmo, não é isso? Eu tenho a área do cérebro motor que está comandando o movimento de eu abrir e fechar a mão, não é isso? Posição dos dedos, etc. Então, tem um conjunto acontecendo na minha cabeça para eu poder fazer isso, e vocês estão vendo eu fazer isso. Vocês não estão fazendo, mas as mesmas áreas que ativaram o meu cérebro para fazer estão ativadas na sua agora. Né? Isso é que permite que a gente entenda, possa entender a intenção do outro e responder a isso. Esse é um mecanismo que o professor usa o tempo todo. Né? Por que chega em outubro o professor já não está aguentando mais, né, gente? Porque é um desgaste químico muito grande, não é isso? Quando começam a diminuir os períodos de férias, né? A gente tem aí sistemas escolares agora que estão aumentando pequenas pausas, né? Eu estou vendo na Alemanha agora, minha neta está no primeiro ano lá, eles fazem pequenas pausas que é para dar um respiro, né, para todo mundo. Porque pausa, para nós aqui brasileiros, praticamente não existe, principalmente nós mais do sul, dependendo, né? Parece que nós temos que encher o tempo todo com atividade, com fala, não é isso? E uma coisa assim, fundamental para a saúde mental é a existência de pausas, pequenas que sejam, e de sono. O sono é assim, fundamental. Né? Eu sempre defendo nas prefeituras, né? Professor precisa dormir, precisa ter fim de semana, sem preocupar de corrigir coisa, de fazer não sei o quê, porque nós precisamos de pausa durante o dia, não é isso? Então, nós precisamos, e não precisa ser assim, eu não tenho tempo, né? É o que a gente sempre usa, não dá tempo, não leio porque não tenho tempo, não ouço música porque não tenho tempo, não caminho porque não tenho tempo, não precisa ser assim meia hora, se a gente fizer 4, 5 pausas de 3 minutos durante o dia, 5 minutos, agora eu dou uma parada, né? Relaxo, encosto, e nesses 3 ou 5 minutos eu não tenho que resolver nada, eu não vou resolver o destino do mundo, o problema de aprendizagem do meu aluno, a questão do relatório, eu vou tirar, né? Por isso que cada vez mais está aumentando essa ideia de a gente trabalhar com a meditação, né? Que é um pequeno exercício que você faz de perceber a sua própria respiração, não é isso? Para poder relaxar um pouco e dar uma pausa química no cérebro. Né? Porque a questão da saúde mental depende de um equilíbrio químico no cérebro. Né? E nós não podemos dar conta de como a gente acha que pode dar conta. Né? E a questão da saúde mental, né, quando nós levamos em consideração que nós somos seres de cultura, seres de emoção, não é isso? Nós vamos entender que saúde mental, né, a prevenção de problemas, né,
que são mais frequentes agora de saúde mental, eles são contornáveis, eles são trabalháveis, digamos assim, certo? Por pequenas coisas que a gente possa inserir nesse cotidiano, certo? Então, eu estou vendo assim, tira a aula de música, tira a aula de arte, tira a aula disso, tira aquilo, tira a educação física, porque nós precisamos reforçar a alfabetização. A alfabetização e aprendizagem, ela depende de 17 áreas do cérebro, ela depende do sistema emocional, certo? A aprendizagem de qualquer conhecimento formal é cultural, não há genética para ele, não é isso? Então, é mais benéfico para o processo de alfabetização eu trabalhar com áreas que estão envolvidas na alfabetização, né, e que são áreas que lidam com a saúde mental, né, do que ficar fazendo uma quantidade de exercício, não é isso? Com o corpo da criança totalmente parado, enquanto que é o movimento, né? O movimento humano, em qualquer idade, é fundamental para a saúde mental. Não é isso? Então, veja bem, nós temos, se a gente olhar dentro da escola, dentro do currículo, né, a possibilidade de trabalhar, né, com criação de bem-estar na escola. E bem-estar quer dizer estar bem. Agora, nós temos que perder essa ideia, né, que está muito nas redes sociais, né, gente? Porque hoje está um problema. Porque as redes sociais, elas mostram as pessoas, parece que em felicidade perene, não é isso? Que está. Parece que não é isso? Uma coisa que não existe. Nós nunca. A gente tem flutuações no comportamento da gente, não é isso? Não existe essa coisa assim de eu estar feliz, né? E a felicidade culturalmente vai sendo definida no mundo capitalista como posse de coisas, né? Enquanto que a posse maior que você pode ter é do seu próprio tempo, que é a única coisa que o nosso é limitado, ele está definido. Uma hora nós vamos perder nosso tempo e pumba, nós vamos morrer, né? Então, o tempo é um bem, né, precioso e está ligado a esse bem-estar. Então, uma coisa que nós observamos no pós-pandemia é que escolas ou sistemas, ou estados, ou países, etc., que se preocuparam no final da pandemia em promover um bem-estar na escola, são as que têm melhores resultados enfim, na evolução das aprendizagens. Né? Escolas, por exemplo, eu conheço nos Estados Unidos, que aqui no Brasil também, eu segui muito o Capitão Egídio, no interior de Minas, sempre dou como exemplo, em que na pandemia toda se tratou de poesia, não é isso? É uma escola que já vem desenvolvendo o currículo da herança negra e indígena desde mais de 20 anos, muito antes de aparecer a lei, né? E que a criação de bem-estar, de momentos de bem-estar, é isso que a gente tem que pensar, né? Situações de bem-estar que não precisam ser muito tempo. A gente tem a experiência, né, que eu tenho nas prefeituras que eu trabalhei na educação infantil, né, que eu sempre coloco, iniciar o dia com música, 5 minutos de música que você faça, 8 minutos, né, que nós começamos isso em Guarani, em Minas, foi assim, o pessoal que primeiro se dispôs a fazer isso, então chegava, tinha ali 8 minutos de cantar todo mundo junto. Isso antes da pandemia. Criança, professor, cantineiro, guarda, todo o coletivo, né? Formar essa noção de que nós somos um coletivo, né? Um grupo social, com seus subgrupos, e aqui que entra essa coisa, né? A gente tem que ter, nesse momento, né? E eu não vejo muito isso, quando a gente fala de formação continuada dos professores, né? Nós temos que ter um cuidado dessa formação continuada e incluir, não é isso? As situações de bem-estar, para proporcionar saúde mental. Porque os professores, eu estou em contato com professores direto, não é isso? Hoje estão lidando com uma criança, né, que vem sem educação da atenção para a escola, não é isso, gente? Depois de um pós-pandemia, em que foi afetado no seu desenvolvimento pela presença exacerbada da tela, porque também não tinha o que fazer, não foi? Né? A gente já tinha na neurociência, antes da pandemia,
muito claro que precisava diminuir o tempo de tela das crianças, precisava tirar a tela das crianças até 6 anos, como está acontecendo agora. Criança até 2 anos não deve ir para frente de nenhuma tela, nem televisão, nem nada, porque interfere no desenvolvimento biológico da criança. Né? Aí a recomendação mundial é de tela até 6 anos, meia hora por dia, vai vendo. Né? Nós temos hoje pesquisa mostrando que crianças que ficam 5 horas na tela por dia, e por incrível que pareça, quando eu estou lá fazendo estudo etnográfico em escola, e conversando com as crianças, eles estão ficando 5, 6 horas. Né? Hoje a gente já tem pesquisas mostrando o seguinte, que uma criança que fica 5 horas na tela, principalmente até os 10 anos, ela perde massa cerebral do córtex pré-frontal. Quer dizer, há um dano biológico sendo feito. Não é isso? E aí pode ser o professor mais magnífico do mundo, gente. Se essa criança não presta atenção, não há percepção, não vai nada dentro do cérebro dela, como é que ele vai processar? E aí que nós começamos a entender que a questão do que está envolvido numa saúde mental não é só uma questão assim, não, vamos ficar bem, ou então nós somos tão capazes que a gente pode ser estoico e vamos sofrer e vamos aprender. Não é assim, nós somos um organismo multifacetado, em que tudo, não é isso? Tudo concorre, né? Para a realização das ações humanas. Então, se o professor não tem, né, como está acontecendo, na sua formação continuada, formação inicial também devia passar por modificações, a gente sabe disso, não é isso? Mas, assim, informações, e passar ele por situações, né, de respiro químico no cérebro, porque quando eu falo para o professor, canta com a criança, a música, ou vamos ouvir isso aqui, ou põe música na hora do recreio, ou põe música na hora da entrada, está beneficiando o cérebro de todo mundo, não é só da criança ou do aluno. Certo? Porque a música vai liberar dopamina, que é uma química no cérebro que te faz sentir bem. Então, a questão da saúde mental está muito ligada aos índices, às quantidades de químicas que nós chamamos positivas no cérebro e aquelas que, como cortisol, por exemplo, que aparece domínio e limita muitas das iniciativas de tomada de decisão, como, por exemplo, o cortisol. Né? Então, situações de avaliação, preparar para avaliação, não está aprendendo, quer dizer, muita coisa assim vai te dando, não é isso? O pensamento vai ficar indo para cá e para lá, né, gente? A gente não tem muita condição de centrar em alguma coisa. Né? Conversava com uma professora essa semana, ela falou, tem hora assim que eu preciso sair uns 3 minutos da sala de aula para reorganizar minha cabeça. Né? Porque as crianças hoje, elas não estão aprendendo os comportamentos escolares. Na escola, a gente não se comporta como no sofá de casa. Certo? A pandemia trouxe muita confusão nisso, né, gente? O online, não é isso? Ficar ali e a hora que eu quero, eu desligo a câmera. E eu saio da aula. Né? Hoje a criança, o jovem, não sai da aula, mas desliga. Ele criou um comportamento cultural, não é isso? De desligar. Né? Eu dando aula na pós-graduação, nos Estados Unidos, os alunos podem, todos eles, desligar a câmera e você fica falando com a tela preta. Né? Quer dizer, são situações de relacionamento social totalmente novas, não é isso, gente? E quanta gente reclama que vai fazer coisas online e as pessoas, você nem sabe se ela está lá, se não está, não é isso? Você tira a câmera, né? Quer dizer, isso traz desconforto, certo? Porque como nós somos seres sociais, nós precisamos da resposta do outro. Né? Eu lembro no começo da pandemia que eu ia fazer palestra e lives, né? E falava, professora, mesmo prontinho, temos 2.000 pessoas, temos 3.000 pessoas, e eu estou vendo só eu na tela, né? Porque no começo nem tinha Zoom, né, gente? Ficava você olhando para você mesmo. Nosso cérebro não foi preparado, nem os neurônios espelho, para a gente ficar processando a gente mesmo. Certo?
E eu falava assim, gente, mas cansa, porque eu fico olhando, né? Porque você fica dando resposta para você mesmo, você não pode ficar olhando, né? Qual é o nosso comportamento social da espécie? Quando a gente está dando aula, gente. Tem muito estudo etnográfico da antropologia mostrando isso. A gente olha, dirige o olhar para aqueles alunos que tendem a olhar para a gente e ser responsivo, não é isso? Porque nós precisamos do feedback do outro, nós somos seres sociais. Quer dizer, nós funcionamos em termos de como o nosso entorno funciona. Agora, ao voltar para a escola, o pessoal assumiu que essas crianças que deixaram de 4 a 5 anos e meio a 6 anos de conviver no espaço social, aquela analfabetização dos 6 aos 8, não é isso? Ela volta e vai ser assim como não tivesse acontecido nada. Né? Quer dizer, essa criança chega, vamos supor, com 7, 8 anos, que ela deveria ter desenvolvido, do ponto de vista da socialização, comportamento de escuta ao outro, né? Saber que quando você está numa turma, numa sala de aula, um fala, outro escuta. Uma coisa clara que todo mundo, né, tem muito relato sobre isso e pesquisas, as pessoas perderam um pouco o hábito de escutar o outro. Todo mundo quer falar, certo? Depois nós estamos aqui no meio online que você também gerencia isso, né, gente? Né? Então, o comportamento de escuta, né, é um comportamento que a gente constrói e tem que ver com a atenção, porque a atenção também não é um traço de personalidade. A gente está vendo isso depois no pós-pandemia. A atenção é uma coisa que a gente educa e a gente constrói. Então, se partiu do princípio que eu volto para o espaço da escola e não houve esse ato, que foi um ato muito grande no tempo de desenvolvimento da criança, né? E o que isso faz? Isso tem feito continuamente, que é o que a gente tem visto, né? Que há poucos momentos de bem-estar dentro da escola. Nós estamos tendo muitos conflitos dentro da escola. Certo? E agora, a própria gerência de conflito está ligado à saúde mental dos adultos que estão lá. Porque saúde mental é principalmente, gente, não é não ter problema na vida, porque isso não existe. Certo? Não é enfrentar situações de conflito, é como nós resolvemos e enfrentamos essas situações. Certo? Como que você analisa, como é que você toma decisão, né? Isso que é saúde mental. Saúde mental não é dar resposta gritando, berrando, no segundo seguinte que acontece alguma coisa. Sabe, o velho ditado, respira fundo e conta até 10, né? Hoje a neurociência comprova isso. Nós temos que esperar, porque a gente tem 2 circuitos para dar resposta, para tomar decisão, que está aqui na parte pré-frontal do cérebro. A gente tem o circuito que a gente chama inferior, mas não inferior porque é de qualidade ou em termos de ser um inferior ou superior, no termos de qualitativo, é inferior porque pega a parte inferior do cérebro, ou superior que pega. Né? Então, você tem um conflito, uma pessoa fala alguma coisa, né? Você ouve aqui, ele chega aqui no emocional, certo? E ele leva mais ou menos 10 segundos para subir para a parte que a gente tem aqui, da análise, da sintaxe que está aqui, da tomada de decisão, da memória. Né? Você vai pegar outros conteúdos da sua própria memória para responder para aquilo. Então, quando você fala, respira fundo, primeiro, respirou fundo, conta até 10, passaram 10 segundos, dá tempo de você chegar a alguma reflexão. Né? Mas o que está acontecendo? A gente está todo mundo respondendo no berro, no imediato, não é isso? E aí é aquele negócio, literatura é tão bom, né? Porque tem uma frase no livro da Jane Austen, que tem não sei se vocês viram, tem o filme Emma, né? Não sei se... eu gosto muito de ler Jane Austen porque era uma feminista lá do século XVIII, né, gente? Ela discute a condição da mulher da Inglaterra e tal. Eu já fiz até grupos de discussão de obra dela na internet, aí antes online, aí no Facebook, lá no começo do Facebook. É fundamental, eu fui ler Jane Austen por causa disso, né? E ela tem uma frase no Emma que a moça fala assim, não diga nada, porque uma vez dito, você não pode
desdizer. E, às vezes, uma coisa dita, não é isso? Certo? Fere o outro, marca, corta a comunicação, etc. E você, em seguida, muitas vezes, já em seguida, você percebe que falou besteira. Certo? Aí você tenta, não é isso? Ou então você percebe depois, pô, não devia ter dito isso. Aí, mas você vê que acontece um monte de coisa e a pessoa fala, você viu o que ela falou? Porque você fica lá naquele negócio. Certo? Então, essa questão da tomada de decisão, que é um processo social que a gente vai construindo, não é isso, gente? Certo? Para isso serve a cultura, para isso serve a educação, para isso serve a escola. Os neurocientistas, como Damasio e outros, né, a gente tem filósofos que já falavam isso, né? Quer dizer, o ser humano é uma espécie animal que tem a violência como parte da sua espécie, certo? Nós matamos o semelhante, não preciso nem discutir isso. O que modifica o ser humano é a cultura, é a escola, é a educação. Não pensa que a escola existe porque assim à toa, né, gente? Uma das coisas mais sérias, né, que há no Brasil é que não há uma matéria, digamos assim, na pedagogia que ensine um pouco da história da escola. São 5.000 anos de escola, gente. A gente precisa entender que quando você entra para ser professor, isso que nós estamos fazendo agora, não começa depois da pandemia, nem antes da pandemia, nem no século XX, nem quando eu nasci. Certo? A gente entra numa instituição que tem uma história e que certas coisas são assim, permanecem há muito tempo, como, por exemplo, o castigo. Eu tenho documentos da escola de 2000 a.C. que as crianças eram castigadas fisicamente. Imagina que esse castigo físico veio até o século XX, não é isso, gente? Tem lugares de países economicamente desenvolvidos que o castigo físico ainda é legal. Certo? E, além do castigo físico, tem o castigo da moral, aquele que constrange, o psicológico. Na França tinha aquele negócio de botar um chapéu de burro na criança, né? E você pegar, ela ali franziu a testa. Se você pegar, teve uma exposição em Paris da história da escola em 2000, no ano 2000, que era exatamente para mostrar, né? Porque a exposição chamava Emoção no Coração das Aprendizagens. Isso no ano 2000, no La Villette, que era já a aplicação das neurociências incipiente naquele momento, mostrando quanto que a emoção era importante e trazia, assim, no andar de cima, a história da educação. E vamos lembrar que a França é o país que inventou a educação pública, né, que disseminou no mundo ocidental. Né? Então, a palmatória... Fui escola, se você pensar hoje, escola nos países nórdicos, né? Finlândia, Noruega, não sei o que, são exemplos, né? Mas eu fui lá na Noruega, visitei uma escola de 1570 que tinha palmatória em cima da mesa do professor, assim, né? Um negócio, quer dizer, fazia parte, né, né? E fez nos Estados Unidos, em alguns lugares, até o século XX. Certo? Então, nós temos coisas, nós estamos dentro de uma instituição, não é isso? Que traz essa história que, nesse momento que nós estamos vivendo, também é um momento de reformulação, de repensar essa questão da escola, e aí vem uma pandemia, né? E traz, né, essa coisa Você veja que a questão do emocional acabou virando uma matéria socioemocional, que as pessoas põem como um curso, que as crianças têm, os jovens, têm uma aula semanal, não é isso, gente? De socioemocional. Nós temos que entender que comportamentos socioemocionais são construídos ao longo do tempo, ao longo da infância, principalmente no tempo da educação infantil, não é isso? E comportamentos escolares correspondem à gestão da escola. A criança de qualquer cultura tem condição, né, biológica de aprender que você tem um comportamento em casa e outro na escola. E que o comportamento em casa, às vezes fala assim, não, quero que o pai faça isso. O contexto da casa, desde como é importante a sociologia e a antropologia, o contexto da casa não é o contexto da escola. E o Vygotsky fala isso muito bem, ninguém fala dessa coisa. Elvira? Oi. Só para lembrar que faltam 12 minutos para as 9. E aí, não sei se a senhora vai, porque aí teve uma pessoa que levantou a mão e fechou e abaixou. Não sei se ela ainda vai querer falar. Bom, eu posso fazer uma... Só para destacar... Mas deixa eu só terminar, então, uma coisa aqui,
que é assim, muito importante. Nós podemos fazer um segundo momento, como a gente combinou, ao momento que vocês quiserem, aí a gente combina, para poder falar mais. Né? Mas o que eu queria colocar aqui, que é muito importante nesse planejamento do bem-estar na escola, isso aí tem que estar ligado com o currículo e com o uso do tempo na escola. Né? E que nós temos, né, sistemas expressivos, nós temos na própria espécie heranças que são da espécie, que são as atividades, as formas de atividade que estão no desenvolvimento infantil, que prevalecem do 0 aos 7 anos, aos 7, né? Que são as heranças fundamentais da espécie, porque as duas primeiras, no início dos 2 primeiros anos de vida, andar e falar, mas as outras heranças da espécie são a música, o teatro, a dança, o desenho, a ludicidade. Nada disso precisa ser ensinado para a criança, e a curiosidade já está na espécie. O bebê é curioso desde sempre, ele se movendo, cada movimento que ele adquire, ele vai atrás de conhecer, não é isso? Objetos, pessoas, espaço. Quer dizer, nossa espécie é uma espécie de curiosidade, é isso que movimenta a ciência, que movimenta as artes, né? E que a escola não pode matar a curiosidade da criança, certo? Então, essas crianças que voltaram na pós-pandemia, elas voltaram menos curiosas, né, gente? Menos exploração de espaço, menos exploração, certo? Nem convivência com família, nem família estendida, nem com vizinho. Quer dizer, nós sofremos uma ruptura também nessas heranças da espécie que são efetivadas, né, principalmente na educação infantil e nos 6 anos do fundamental. Então, nós temos o movimento, né, que está dado na espécie, né? Nós temos a música, nós temos um cérebro musical, todo mundo canta, a melodia vem antes da fala, o bebê entende e reproduz a melodia da língua materna dele a partir dos 5 meses, certo? Então, nós somos primeiros seres de música, de melodia e de ritmo do que de fala. Agora, o bebê entende a fala antes de falar, isso é muito importante. Nós somos grandes entendedores da fala, né? 1 ano antes de falar, o bebê já entende, já cumpre o que a gente está dizendo. Mesmo que ele fique olhando assim, ele vai processando, né? Então, a fala está na genética da espécie, então é a herança das principais. Aí nós temos o traçado, temos o teatro, que é fundamental, né? A teatralidade está no bebê, não é isso, gente? A gente pensava muito assim, não faz de conta só, vai aparecer agora, não. É a capacidade que nós temos de expressar com o nosso corpo, com o nosso olhar, né, com o nosso movimento, não é isso? Narrativas, gostaria de poder falar sobre isso, mas né, é muito importante, nós temos essas heranças que constituem as estratégias de desenvolvimento. E hoje nós sabemos que são essas atividades que liberam químicas positivas no cérebro. Certo? Então, trazer a poesia, recitar, ler uma poesia para a criança, né? Fazer com os adolescentes ler um capítulo de um livro, um pedaço de um conto, quer dizer, trazer a literatura e a poesia como elementos artísticos, estéticos, para liberar química positiva, porque o cérebro, quase que o cérebro todo se movimenta com a música, libera químicas positivas, vão para a zona de recompensa, o cérebro processa a poesia como música, a poesia tem o ritmo, não é isso, gente? Tem movimento e tem as líricas. Então, se nós começarmos a pensar que o conteúdo de promover saúde mental nas escolas e prevenção de doenças, da ansiedade, porque a ansiedade diminui. Nós temos química, nós temos genética na espécie de elementos químicos que vão melhorar, não é isso? A gente não ouve uma música, não muda de humor, gente? Não é? Pode ficar até triste, pode até chorar, que é bom, porque aí você chora e desabafa. Eu sempre falo, porque eu faço aconselhamento musical, eu sempre falo, tá na fossa, tá na pior, ouça uma música que te faça chorar, porque aí você já chora. Porque na hora que você entra em contato com aquele compositor ou com aquele intérprete que está sofrendo, sofre junto com, sabe? Você tem uma empatia, né? Então, veja que a grande questão de nós entendermos o bem-estar, né? A escola como espaço não vai deixar de ser um espaço de conflito, gente. Não adianta a gente ter essa ideia que não existe esse negócio, só nas redes sociais, certo?
mas as tomadas de decisão são fundamentais. Então, eu tenho professora que eu trabalhei antes da pandemia, que usava musiquinha para quando os alunos começavam ficar muito agitados, que ela cantava em voz baixa aquele tipo de música, porque tudo isso é ritual, tudo isso nós somos seres de rituais, de criar constância. Então, veja bem, a saúde mental, a prevenção e a solução também de ansiedade, não é isso? E hoje a gente tem um problema assim, complexo, que é o aumento de número de suicídios em jovens, né? Nos países que a gente não tem tanta estatística no Brasil, mas os outros países estão fazendo estatística. Né? Estados Unidos tem lugar que aumentou 60%, cidade que aumentou 60%, rede que aumentou 40%. Gente, é uma epidemia. É outra epidemia. Nós estamos, né? Então, agora, nós temos que olhar outro lado, as possibilidades, porque uma das possibilidades maiores das sociedades contemporâneas, pelo menos no mundo capitalista aqui ocidental que eu posso falar, é que nós temos a escola como um espaço privilegiado para poder trabalhar essas questões atuais da sociedade contemporânea. Né? E veja como é importante a questão sociológica. Eu fico por aqui, quem sabe a gente faz aí, ô Jéssica, o pessoal, a gente faz no ano que vem, algum encontro, falar um pouquinho sobre antropologia na educação e sociologia na educação, porque não tem isso no Brasil mais quase, né? Essas matérias elas foram tiradas em 64, esse conhecimento que é fundamental, porque não esqueço, a escola é uma instituição social e cultural, certo? As novas gerações estão desenvolvendo lá, mas nós, adultos, docentes e gestores, eu vejo o papel do gestor fundamental, porque o gestor é que tem maior possibilidade de gerir tempo e espaço na escola. E quando eu estou dizendo gestor, não é só da escola, das secretarias de educação. Né? Principalmente porque eu confio muito nos municípios. Eu acho que o que a experiência do Brasil nos mostra é como que os municípios são realmente os responsáveis por várias mudanças pedagógicas que acontecem no Brasil. Né? Porque é o quê? A comunidade local, onde as pessoas têm contato direto, não é isso, gente? É onde a população chega. Quanto menor a cidade, mais a escola é importante no grupo, não é isso, gente? Nas pequenas cidades, nas cidades de porte médio, né? Então, a escola é um lugar de encontro social também entre as instituições. Né? Então, isso tudo está ligado ao burnout, né? Que a gente é uma outra fala. Né? O alto índice de atestados médicos, de professor que está me dizendo, eu adoro dar aula, eu gosto demais, deixei o direito para ser professora, mas agora estou pensando em voltar para o direito, porque está muito difícil. Falei, olha, é um momento histórico que está muito difícil, vamos trabalhar junto aqui, porque não pode existir, gente. Certo? Mas eu entendo. Né? Então, agora, fica bem claro assim, sabe? Eu não resolvo questão de saúde mental, né? Fazendo um diálogo, uma aula, sabe? Saúde mental é o corpo inteiro. É um corpo informando o cérebro informando um corpo. Então, o movimento é importante, né? O desenvolvimento cultural do professor é importante, das pessoas que estão na gestão. Né? E nós não temos mais nada disso na escola, né, gente? Nós não temos escrita, não temos leitura, não temos literatura, não temos poesia. É ou não é? Não temos música, teatro, que é assim, absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Tudo isso parece que não é científico, não sei qual é a... Né? E aí, só queria dizer que a saúde mental está profundamente ligada àquilo que é herança da espécie. Espero que isso tenha ficado claro. E é uma coisa que está bem comum, assim, no momento, professora, nessa questão de construção de currículos municipais, é separar, é transformar a educação socioemocional em um conteúdo, um componente curricular e, como a senhora disse, acontecer separado. Então, acho que como Vygotsky diz, né, o afeto não se separa da cognição, não tem como você afetar e ser afetado.
Então, é uma coisa que anda junto e não se separa. A criança não vai aprender, depois ela vai se emocionar. Ela vai se emocionar no processo de aprendizagem. Mas se você veja que isso é consequência do conceito de emoção que vem lá da psicologia do início do século XX. Já que o Vallon tentou desmontar, porque o Vallon dizia nós somos seres de emoção, não é isso? E esse sistema emocional que determina a inserção desse bebê no meio, e é por causa do contágio do sistema emocional que faz, por exemplo, que a gente cante, independente da língua e da cultura que a gente tem, a gente canta junto. Não é isso? Então, nós temos mecanismos biológicos na espécie para estar com o outro, que nós temos que privilegiar para, inclusive, a negociação, né, gente? A argumentação, para podermos viver juntos, né? E nós estamos vendo o mundo que nós estamos vivendo, né? De falas paralelas, não é isso? Em todos os níveis, né? E eu estou, assim, eu acho que esse ponto que você levanta, né? Sei lá, a gente podia pensar no ano que vem um negócio a longo prazo, não, para a gente discutir isso. Porque é fundamental, ficar assim, bom, então eu pego isso, eu faço uma hora, imagina. Não que não, sabe, a gente não vai ter um fórum, alguma coisa que você vai discutir isso. Mas comportamento, gente, a gente se forma na ação, no cotidiano, tem que formar memórias, e as memórias se formam pelo esse conjunto. Isso daí não dá para disputar, né? Eu tenho que formar memórias de longa duração de comportamentos de atenção para que os alunos minimamente prestem atenção na aula, em qualquer nível, do infantil à pós-graduação, ao pós-doutorado. Quem que chega em pós-doutorado? Quem chega em pós-doutorado? Quem chega em doutorado? Aqueles que são capazes de educar e trabalhar com sua atenção. Por isso que sempre na orientação de doutorado, desde sempre, eu dou filme para assistir, música para ouvir, que não tem nada a ver com a tese do trabalho de doutorado, mas tem que ver com os processos do pensamento, que são os processos da mente. Percebe? A gente não pode dissociar isso. Eu tenho uma orientanda que falou, eu sempre dou para ler Walter Benjamin, Vallon. Ela falou, professora, eu não sei onde eu enfio a referência para o Walter Benjamin na minha tese. Mas não é para pôr na sua tese, não tem nada a ver com você botar o Walter Benjamin na sua tese. Eu estou dando Walter Benjamin, Krenak, sabe, filosofia indígena, música, determinados tipos de música e tal. Por quê? Porque é para lubrificar o seu processo de pensamento. Por que todos os cientistas ouvem música, pintam, fazem arte, tocam violino, sem tocar violino? Se eu for pegar, todos eles eram músicos. Dedicavam a música, a literatura. Vygotsky vem da literatura. Ele era, não é isso? A especialidade dele era a literatura, né? Ele vai para a linguística, depois que ele vai para né? A evolução é no outro sentido. Então, isso é muito importante que você levantou, né? Porque a Damasio, por exemplo, mostra muito claramente o que o Vallon já falou com as pesquisas de cérebro, que não há essa dissociação entre emoção e razão de jeito nenhum, né? Então, nós, depois da pandemia, a gente está querendo investir nessa razão para ver se tira a defasagem das aprendizagens e está perdendo o bonde, está perdendo o bonde da história, porque nós estamos aí na situação que nós estamos de não aprendizagem das crianças e dos jovens, e não digo só no ensino público, não. Nós mesmos sabemos das diferenças, né, gente, que a gente passou, não é isso? E que estamos, né, porque nós também passamos rupturas. Nós também passamos ruptura. Professora Elvira, eu não sei se alguém vai querer fazer pergunta, e também acho que não vai ter tempo neste momento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Uma pergunta aqui. Não, mas é da lista de presença. Que não está conseguindo a lista de presença. Não mais, professora, eu acho que a gente então pode compartilhar pelo chat, que a gente depois coloca no fórum dentro da plataforma. A Inês, ela levantou a mão, deixa eu... Pode abrir o microfone, Inês. Não, desculpa, eu apertei errado, perdão. Eu estou querendo assinar a lista, não estou conseguindo achar. Eu vou pedir para uma das tutoras colocar novamente no chat, na forma sem ser encurtado, para ver se você consegue. Porque, às vezes, alguns celulares ou computadores...
É porque eu estou no celular mesmo. Com esse... O celular nem sempre funciona, né? Não, o celular funciona melhor quando é o É. completo, sem ser encurtado. E aí, se alguma puder colocar o link da lista de presença sem ser encurtado. Então, professora Elvira, em nome da Undime, agradecer esse café, que eu acredito que seja o último café do ano. Curtinho, né? Curto, hoje É que nem café curto agora, que nem tem na mas máquina. é aquele que é o essencial, né? Quando a gente pede o curto, mas é o essencial. Bom, você coloca meu e-mail, né? Vocês têm, para quem quiser. Eu tenho alguns artigos que estão na internet, que eu fiz da pandemia, exatamente como currículo emergencial, está traduzido para inglês, para francês, currículo emergencial na pandemia e pós-pandemia, que eu falo um pouco dessas coisas, né? Acho que tem uns 2. A professora Elvira é muito acessível, ela tem um blog. Meu e-mail, vocês podem escrever para... Tem e-mail. Elvira Souza Lima, 2011, que acho que fica mais fácil. Elvira Souza com Z Lima, 2011, 2011. Elvira Souza Lima. 2011, @gmail.com. 2011. Se você quiser, eu mando esses 2 artigos, você põe na plataforma do Conviva. Tá bom. Se a senhora puder mandar, eu coloco e depois a gente compartilha o link nos grupos com o texto. Apareceu a Rosimeire ali. E aí também a professora também super disponível para o Instagram também, tem um e-mail, tem um blog para vocês. No blog ela vai colocando os textos e tudo mais, para vocês irem acompanhando também. Gente, obrigado então, bom fim de ano. Agora já é bom Natal, bom Ano Novo. Descansem. Vamos decidir. Quem leva a tarefa para casa, por favor. Dá uma limpada no hipocampo, né? Eu sempre falo isso, o professor tem o hipocampo, que é onde formam as memórias muito cheias. Então, às vezes, fala, precisa varrer o hipocampo, aí precisa tirar a quantidade de coisa que precisa resolver, não sei o quê. Memória de curta duração. A gente precisa dar uma varrida ali, gente, e contato com a natureza, se tiver possibilidade, ouça música, leia poesia, ajude o seu cérebro. Dê uma mãozinha no seu cérebro para enfrentar aí o que o momento histórico nos desafia hoje, né? Um grande abraço, então, eu preciso ir, porque eu tenho que ir para outra. Muito obrigada, professora. Em nome da Undime, agradecemos a sua participação e até a próxima. Um excelente dia, sexta-feira para todos nós. Muito obrigada a todos e todas. Bom fim de ano, hein, gente? Obrigada. E até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.